Há vários tipos de processo que ajudam a melhorar a qualidade e aumentar a vida de prateleira desses alimentos. E um desses é a secagem de alimentos. Mas para quem não conhece esse processo, existem várias dúvidas constantes acerca desse tema, como o que é a secagem de alimentos, ou de que forma ocorre esse processo, se ocorre alguma perda nutricional durante esse processo, quais os benefícios desse processo. E essas e outras perguntas serão abordadas hoje no nosso podcast. Eu sou a Giovana. Eu sou a Lara. Eu sou a Lívia. E esse é o Engenharia de Quê? Hoje iremos abordar um tema bastante interessante para os engenheiros de alimentos e as pessoas que têm curiosidade de aprender o que é a secagem de alimentos. Então, para solucionar as nossas dúvidas, recebemos hoje o professor e doutor Anoa Abbas, graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte e com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Tudo bem, Anoa? Olá, gostaria de agradecer, viu, você, a Lívia, né, a Pedro, a todos que estão aqui participando, né? Como você tinha falado, né, na apresentação, eu iniciei realmente na engenharia química, né? Mas já no final, do meio para o final do curso, né, por perceber que a gente tinha outras opções, né, de atuação do engenheiro químico, e eu fiz uma cadeira chamada Tecnologia de Alimentos, e me chamou muita atenção em como é que o engenheiro faria, né, para poder controlar esses processos, né, que envolvem alimentos. Porque até então a gente tinha visto mais sistemas, vamos dizer assim, inertes, né, assim, ou sistemas que não tinham, vamos dizer, muita surpresa. Mas quando a gente lida com alimento, a gente percebe que, de fato, é algo extremamente desafiador, né, se controlar algum processo, qualquer que seja, né, envolvendo alimentos, exatamente pelo fato de ser algo vivo, né, e a partir daí a gente resolveu, né, investir na área de alimentos, né? Então, na época, a gente foi para a Unicamp, né, para poder se especializar na área de processos, né, de alimentos, mais especificamente na área de operações unitárias, né? E isso surgiu a oportunidade da gente trabalhar com secagem de alimentos. E, né, logo após a pós-graduação, a gente teve a oportunidade de fazer um concurso, né, para a UFPB, para atuar como docente, e a gente está até hoje, né? Então, isso aconteceu em 2006 e estamos até hoje, né? Vai completar aí, já tem os seus 15 anos aí, né? Mas é isso, a área de alimentos é bem interessante exatamente porque é desafiadora, né? Existe um certo preconceito, né, das outras áreas, principalmente das outras engenharias em relação à área de alimentos e do público em geral, né, dos consumidores, mas eu acredito que seja mais por falta realmente de um conhecimento mais divulgado, vamos dizer assim. E muitos confundem, né, com nutrição, com gastronomia, mas a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? Então, quando eu me envolvi, né, quando eu comecei a me envolver com a área de alimentos, então, assim, foi algo que só veio a confirmar, né, o meu desejo de entender, né, como controlar alguns tipos de processos, né, envolvendo alimentos. Para a gente iniciar, gostaria de perguntar, assim, a principal curiosidade de quem não está por dentro, né? A gente queria saber mais ou menos como funciona o processo de secagem. Então, o processo de secagem, na verdade, é uma operação, né, o que a gente chama de operação unitária, né? Ela é uma etapa de processos, né? Mas a gente tem a secagem sendo também o principal processo, né,
vamos dizer assim, beneficiamento de alimentos em geral. Mas, essencialmente, é uma operação, né, que vai ter como objetivo a remoção total ou parcial, né, de água do alimento, né, e normalmente se utiliza o mecanismo de vaporização ou evaporação da água líquida, né, presente no alimento. Por isso que é considerada também uma operação de transferência simultânea, né, de calor e de massa, apesar do grande objetivo ser a transferência de massa, no caso da água, né, no caso a retirada de água do alimento. O senhor poderia citar alguns métodos de secagem que são mais utilizados atualmente? Então, essa questão é bem curiosa, porque quando a gente fala em métodos de secagem, né, se a gente for na literatura, a gente vai perceber que a literatura coloca, né, como métodos, né, a secagem natural, né, que também engloba a secagem solar, e a secagem artificial, que é o que a gente conhece realmente como desidratação, né? A secagem que se utiliza normalmente de algum equipamento industrial, né, para que você tenha, vamos dizer assim, controladas, né, todas as variáveis de processo, né, e dentre essas variáveis o próprio tempo, né, de processamento. E acaba gerando um pouco de confusão, né, em relação aos métodos, né, de secagem com relação aos tipos, né, de secagem. A gente tem vários tipos, né, mas a forma que a gente tem, se a gente pudesse categorizar, né, algumas literaturas colocam, por exemplo, né, que a secagem ela é considerada secagem quando você tem um alimento com uma umidade, né, em base úmida abaixo de 25%. Então, isso seria uma secagem. Já outros colocam a desidratação como sendo um alimento que está abaixo desse teor de umidade de 25%, mas mais ainda, né, que seria o caso de alimentos em pó, né, que possuem umidade em torno de 1%, até abaixo disso, né? Então, assim, a gente percebe que, em relação à metodologia, a gente teria essas duas formas de secar, né? Ou utilizando equipamentos ou sem equipamentos, né? Então, grande parte da literatura, né, coloca dessa forma, né? Que a secagem, do ponto de vista de metodologia, né, a gente poderia secar de forma natural, né, se utilizando, por exemplo, do ar, né, aquecido pelo sol, né, e da própria radiação solar, e a secagem artificial a partir da utilização de alguns equipamentos que vão promover, né, a movimentação desse ar, né, que foi aquecido a partir de algum outro dispositivo, né, como trocadores de calor e assim por diante, né. Então a gente teria essencialmente esses dois métodos, né, que é o que dá o nome de fato a secagem e a desidratação, né? Já que estamos falando sobre os processos de secagem, o senhor poderia nos explicar como ocorre o processo de desidratação de alguns dos alimentos mais consumidos dentre os desidratados, como a uva passa, o leite em pó, ervas e temperos? Sim. Então, Lívia, a gente vai observar que, por exemplo, no caso das passas, né, das ervas, temperos, a secagem utilizada é a secagem convectiva. Normalmente são utilizados, né, secadores de bandeja ou secadores em leito fluidizado. Vai depender muito, né, assim, do tipo, né, de material. Então, a secagem convectiva ela acaba abrangendo, né, todos esses produtos, né, e o que acontece, na verdade, é um contato direto, né, desses produtos, né, por exemplo, a banana passa, né, que seria um produto, acho que é bem conhecido no mercado, né, a gente vai perceber que o produto ele é, né, cortado, né, pode ser fatiado, colocado inteiro, né, em uma bandeja, e a partir daí você vai ter o contato, né, um fluxo de ar,
passando através dessas bandejas, né, o ar previamente aquecido, né, ou seja, uma baixa umidade relativa, né, e aí vai se deparar com a superfície, né, das bananas, por exemplo, né, e a banana ela vai ter ali em torno de 70%, né, de umidade em base úmida. Então, se a gente analisar, né, o ar de secagem, com uma umidade em torno de 15 a 20%, né, a gente vai perceber que a gente vai ter mais água no alimento do que no próprio ar. Então, exatamente por essa diferença de concentração, né, e de acordo com as próprias leis da termodinâmica, né, de equilíbrio, a lei zero, a tendência natural vai ser que a água migre, né, do próprio alimento para o ar. Só que para isso ela vai ter que fazer todo o trajeto, né? Sair do centro do material, onde a gente teria a água mais protegida, aí ela vai migrar até a superfície, né? A essa etapa do processo a gente chama de difusão, né? Difusão mássica, né? Seria a migração da água do interior até a superfície do alimento. E uma vez atingindo a superfície do alimento, essa água que, né, normalmente se encontra na fase líquida, ela acaba passando para a fase de vapor, ou seja, ela muda de estado físico, né, ela passa a ser vapor, né, e passa a incorporar o ar, né, e aí a gente vai ver diversas formas de operar, né, esse tipo de secagem. Né, pode ser com reaproveitamento, né, do ar de secagem, que é o que normalmente se utiliza, né, e outras correntes de reciclo também. Mas o processo essencialmente é esse. Né. Já no caso do leite em pó, né, o processo é bem interessante porque é uma secagem por atomização, né. Então, quando a gente observa, né, o leite, na verdade, é um líquido, né, vai ter lá uma certa quantidade de gorduras, né, e outros componentes, mas para que a gente obtenha, né, o leite em pó, a gente passa, né, essa mistura líquida, na verdade, né, através de um bico atomizador. O que seria esse bico atomizador, né? Eu acredito que todos já tenham visto, né, aqueles vaporizadores. A gente, nessa pandemia, tem utilizado bastante, né, por conta do álcool, né? E aí, o bico atomizador segue o mesmo princípio, né, daqueles sprays, né, que a gente tem normalmente em casa, né, para aguar a planta e assim por diante. E o princípio a gente tem normalmente um tubo, né, capilar por onde passa o líquido e transversalmente, né, a esse filete de líquido que estaria saindo, a gente teria uma corrente de ar, né? Devido à diferença de densidade, a gente vai ter uma espécie de filetamento, né, desse líquido que está saindo a alta pressão. E aí a gente produziria, né, o efeito disso seria exatamente a gente produzir como se fosse uma espécie de chuva, né, só que de pequenas gotículas, né, de leite. E o objetivo disso tudo, na verdade, é o aumento da área, né, da área de troca térmica e mássica. Então, normalmente o bico atomizador fica na parte superior do secador e na parte inferior a gente vai ter o ar quente, né? Então, à medida que o produto entra em contato com o ar quente, ele instantaneamente já é seco, né? Porque a área de contato é tão grande que o alimento acaba secando instantaneamente. Então, a água presente na gotícula evapora e com isso você vai ter o pó, né, sendo depositado no fundo do secador e sendo coletado. Algumas pessoas, a maioria delas, tem dúvida de qual é a diferença
entre o alimento desidratado para o alimento liofilizado. O senhor poderia explicar melhor para a gente a diferença desses dois métodos? Então, uma excelente pergunta, viu, Giovana? Porque, assim, normalmente os processos de secagem, eles seguem aquela via tradicional que a gente conhece, né? Se a gente pegar o diagrama, né, de fases da água, a gente vai ver que a água pode se encontrar na fase sólida, né? Logo em seguida, a gente vai ter um estado de maior liberdade, né, que seria o estado líquido, e logo após o estado de vapor, né? Então, a maior parte dos processos que a gente tinha mencionado, no caso, que se utilizam da secagem convectiva, seguem, vamos dizer assim, esse mecanismo, ou seja, a água líquida, né, a água se encontra na fase líquida, né, no alimento, e essa água, ela vai ser estimulada a partir do aumento da sua pressão de vapor, né, pressão parcial de vapor, a migrar até a superfície desse alimento, para que depois passe para a fase de vapor. Então, o processo que ocorre, né, na desidratação é o que a gente chama de vaporização ou evaporação. Aí você pode perguntar, poxa, Ana, mas não é a mesma coisa, evaporação e vaporização? A literatura coloca, né, uma diferença aí. Os processos de evaporação, eles ocorrem, né, quando a gente atinge o ponto de ebulição daquele solvente na mistura, né? Mas se a gente observar, os processos de secagem, a grande maioria ocorre em temperaturas inferiores, né, a 100 graus. Então, isso estaria abaixo do ponto de ebulição da água. Mas, no entanto, a água consegue passar para a fase de vapor, né? Então, a esse tipo de mecanismo a gente chama de vaporização térmica, né? Ou seja, é uma mudança de estado, né, físico, tá? Mas não exatamente no ponto de ebulição daquele solvente, no caso a água, né, dentro da mistura, que seria o próprio alimento. Então, a isso que a gente chama de desidratação, né? No caso da liofilização, é um método muito interessante. Eu diria que é um caso ideal de secagem, né? Porque a liofilização é também conhecida como secagem a frio, né? E ela tem uma peculiaridade que é a sublimação. Ou seja, o mecanismo, né, que rege, né, a liofilização não é a evaporação da água. O objetivo final, sim, é fazer com que a água se torne vapor. Mas o ponto de partida não é a água líquida, e sim a água no seu estado sólido. E para que a gente consiga fazer, né, com que a água saia diretamente do seu estado sólido para o estado de vapor, a gente precisa trabalhar abaixo do ponto triplo da água. Então, se a gente observar, os liofilizadores, eles também são secadores a vácuo, porque a gente precisa reduzir bastante a pressão, ou seja, a pressão tem que ser inferior à pressão no ponto triplo da água, para que aí um leve aquecimento do próprio alimento leve não ele a ser líquido, né, mas sim a se tornar vapor diretamente, né? Então seria a parte de baixo do diagrama de fases da água. Então essa é a grande diferença, né? E claro, esse tipo de secagem normalmente é utilizada quando a gente deseja, né, obter um alimento extremamente seco, né, ou seja, com teores de umidade praticamente nulos, né, e com alto valor, né, nutricional, exatamente por ser uma secagem que trabalha com temperaturas inferiores, né, a 0 grau, bem inferiores, né, menos 40 graus. Né, então, é um processo assim que, do ponto de vista de preservação, né, de conservação de alimentos, é um processo que vem sendo bastante utilizado, né? Antigamente era menos utilizado devido ao custo, né, do equipamento, mas hoje a gente já encontra, né, nos mercados, né, produtos comerciais, vamos dizer assim. E quais são os principais benefícios e malefícios do processo de secagem? Então, Lara, olha só. Eu colocaria assim, na verdade, o processo de secagem não faz mal a ninguém, né?
né? Ele só ajuda a gente, né? Mas assim, existem realmente algumas vantagens, né, e desvantagens. Porque veja só, se a gente for analisar do ponto de vista, né, de vantagens, né, o processo de secagem em si, se a gente analisar o alimento, né, como um todo, a gente vai perceber que a umidade que a gente vai ter do alimento, né, o conteúdo de umidade médio, né, do alimento, vai ser em torno aí dos seus 80%, né, 75%, 80%. Então, cerca de 2/3 do alimento é água. Né? Então, na verdade, a gente tem muito mais água do que parte sólida, né, no alimento. Então, a partir do momento que a secagem retira a água, ela acaba concentrando tudo que, vamos dizer, está presente no alimento, né, do ponto de vista de nutrientes. Então, concentra vitaminas, concentra sais minerais, né, concentra proteína, fibras. Então, isso é uma grande vantagem. Né? Além disso, no método tradicional, que seria o método convectivo, né, que a gente falou, onde a água passa do seu estado líquido para o estado de vapor, a gente também vai ter uma redução muito significativa, tanto do volume aparente, né, do alimento. Então, a gente observa uma redução, né, o que a gente chama de encolhimento, né, da matriz sólida, e também da massa. Né? Então, o produto vai ser um produto leve. E isso faz com que o produto tenha uma atividade de água muito baixa. Né? E a gente sabe que a atividade de água é um parâmetro essencial do ponto de vista de conservação de alimentos. Né? E quando a gente fala atividade de água baixa, né, a gente está falando de valores em torno aí de 0,4. Né? Então a gente consegue baixar até mais. E com isso a gente garante, vamos dizer assim, a conservação, né? Por um tempo bem significativo, né, desse alimento. E facilita mais ainda, por exemplo, né, a comercialização de produtos, de alimentos perecíveis. Né? Então, por exemplo, vamos citar o caso frutas em geral. Né? A gente sabe que aqui a gente vive no clima tropical, né, próximo ao Equador, a gente tem determinadas frutas que, por exemplo, na Europa não teria condição. Então, como é que a gente faz para poder, né, atingir esses mercados? Né? Uma das formas seria, né, a partir de alimentos secos. Né? Então, a gente tem, né, a Europa, a Ásia como grandes consumidores de produtos secos aqui do Brasil. Então, o Brasil acaba exportando, né, esse tipo de produto. Né, e é bem interessante. A própria China, né, é um grande consumidor, né, de produtos secos. Então, vamos dizer assim, essa redução, né, e concentração de nutrientes propicia tudo isso. Né? Se a gente for falar de desvantagem, poxa, nenhum processo vamos dizer assim, ideal, né? Sempre a gente vai ter algum tipo de perda. Né? No caso da secagem, a gente normalmente encontra, né, algumas perdas nutricionais. Né? E, em alguns casos, atingindo até alguns aspectos sensoriais, né? Como, por exemplo, a cor do alimento. Né? Mas tudo isso vai depender muito do tipo de secagem utilizado, né? E das próprias condições de secagem. Dentre todas as opções de conservação de alimentos, a secagem poderia ser considerada a melhor em relação custo-benefício? Então, ótima pergunta. Olha só, comparando, né, a outros processos, se a gente for comparar, por exemplo, com a evaporação industrial. Né, o processo de evaporação é encontrado, por exemplo, na fabricação, né, de açúcar. Né, no caso, na obtenção de açúcar a partir da cana. Né? Então, é uma das etapas, né, do processo, a evaporação. E é uma etapa que demanda muita energia. Né? E também é uma etapa de retirada de água do alimento, assim como a secagem. Só que
no caso, de fato, a gente precisaria atingir o ponto de ebulição da água naquela mistura. E se a gente compara, né, com esse tipo de processo, a gente vai perceber que realmente, né, a gente poderia até dizer que sim, né? Mas eu prefiro fazer uma análise mais completa. Né? Por quê? Porque existem ainda, né, determinadas secagens sendo conduzidas a partir de energia elétrica. Então, por exemplo, a secagem de grãos, né? A gente vai perceber que normalmente a gente seca toneladas de grãos, né? Então, se a gente for analisar, né, que do ponto de vista de consumo energético, a gente vai perceber que o consumo é bem alto. Né? Então, assim, vai depender muito assim, do que a gente deseja obter, né, como produto final, as características mesmo do produto. Né? Vai depender também do tipo de secagem que a gente adota, né, e principalmente da disponibilidade energética, né, para a realização do processo. Então, assim, eu diria que cada caso é um caso, mas no geral, a gente pode dizer, né, e eu tenho fé nisso, né, a gente pode dizer que a secagem pode ser considerada, assim, né, como, se não o melhor, mas pelo menos um dos métodos, né, que apresenta melhor relação custo-benefício, dada a facilidade, né, da gente poder construir secadores, dada a facilidade de operação desses secadores, né? E também levando em consideração, né, que hoje a gente mais do que nunca está preocupado com o nosso planeta. Né? A gente está passando por uma pandemia, então a gente está revendo, vamos dizer assim, os nossos conceitos em relação à utilização, né, de fontes aí alternativas de energia. A prática de secagem de alimentos nos proporciona melhor acondicionamento dos alimentos, além de um maior prazo de validade. Agora, sabendo disso, qual alimento que a secagem proporciona maior prazo de validade e quanto seria reduzido se não fosse submetido a esse processo? Nossa, que pergunta! Essa daí, Giovana, olha só. Se a gente analisa, né, pelos métodos que a gente acabou comentando, o que a gente tem visto, né, na literatura e até mesmo na prática, né, do dia a dia, a gente apontaria os alimentos liofilizados, né, como sendo os alimentos que... E aí não seria um alimento específico, né, porque eu posso ter, por exemplo, uma banana seca a partir de uma secagem convectiva para produzir passas, né, mas eu também posso pegar a banana, né, e secar utilizando um liofilizador. Né? Então, na verdade, os mesmos alimentos sólidos que a gente secaria, por exemplo, né, em uma secagem convectiva ou convencional, a gente poderia liofilizar. Né? E aí, por que a gente não faz isso? Né? Porque, na verdade, é a relação custo-benefício. Né? E tem um apelo também. A gente não vai pegar qualquer produto, porque o processo de liofilização, apesar de hoje está sendo mais, vamos dizer assim, mais comum, né? A gente vê produto liofilizado, mas ainda assim é um processo caro, né? Então, assim, por essas questões a gente não vê tanto alimento, né, sendo liofilizado, ou todo alimento sendo liofilizado. Mas os alimentos, quando liofilizados, eles podem chegar a um prazo de validade de 1 a 25 anos. Então é muita coisa. Eu poderia citar um conjunto de alimentos, né, que seria, por exemplo, eu acho que vocês devem ter ouvido falar na chamada comida de astronauta. Né? A comida de astronauta é um exemplo típico, né, de alimentos liofilizados. Uma característica desses alimentos é que, como você sublima, né, a água contida no alimento, então ele fica extremamente poroso, parecendo uma esponja. Então esses alimentos são extremamente susceptíveis à reidratação. É por isso que os astronautas utilizam, porque você vai ter praticamente perda alguma, né, de nutrientes, né, e você consegue ter
vamos dizer assim, o retorno, né, ou pelo menos a ativação das enzimas, se for o caso, por exemplo, né, de produtos de origem vegetal, né, de algumas enzimas, de características sensoriais, tudo volta quando você reidrata. Então, assim, é realmente um processo onde a gente teria, né, um alimento por muito tempo conservado. E aí entraria os alimentos que a gente consome, né, comumente, como feijão, arroz, né, as próprias carnes, as frutas, as hortaliças, tudo isso pode ser liofilizado. Mas a gente não tem muito sentido a gente fazer isso para comercializar no mercado local, por exemplo. Então, acaba a gente tendo um prazo de validade, por exemplo, de 1 ano para algumas farinhas, né? Então, isso é bem interessante. Alguns produtos farináceos, né, que a gente encontra nos mercados, né, a gente poderia citar como exemplo, né, de produto, né, que teria assim, os maiores prazos, né, de conservação, ou prazos de validade, né? O que podemos esperar sobre a prática da secagem de alimentos para o futuro, se já existe inovações nessa prática? Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso, Lara. Então, olha só, eu diria que, assim, pelo que a gente vem acompanhando, as inovações elas estão seguindo muito, né, para a utilização de fontes renováveis de energia, né? Porque se a gente analisar, o processo de secagem é um processo que consome bastante energia, né? Então, assim, as secagens a vácuo, né, estão sendo, vamos dizer assim, reformuladas, né? Existem secagens utilizando radiação, que é a secagem por micro-ondas, né, um exemplo, né? Então, assim, mas principalmente, eu acho que quando a gente fala de fornecimento de energia, então, quem trabalha com secagem, as tecnologias elas estão avançando mais nesse aspecto, né, de comportar determinadas formas de energia, né? Então, a tecnologia acaba se moldando, vamos dizer assim, aquela forma de energia alternativa, né? Porque a gente sabe que por muito tempo a secagem ela utilizou energia elétrica para poder aquecer o ar, né? Para poder haver a secagem, né? Então esse aquecimento, eu acredito que principalmente aqui na nossa região a gente tem os painéis fotovoltaicos que podem oferecer, né, a energia elétrica para que a gente tenha um sistema de aquecimento e de armazenamento desse calor, mas também a gente pode ter os próprios painéis solares, né, para poder os secadores solares, né, que convertem, né, absorvem diretamente esse calor e já promovem, né, a secagem. Então, eu acredito que muito mais na parte de fornecimento de energia, principalmente pela situação que a gente se encontra. Então, a partir da utilização, né, de novas formas de energia, eu sinto que as tecnologias elas vão se adaptando e com isso a gente vai tendo, né, cada vez mais processos que a gente possa, né, obter, por exemplo, o alimento seco, né, conservando ao máximo, né, sua característica original, né, tanto nutricional quanto sensorial, e também utilizando menos energia para isso. Então, acho que a palavra-chave é energia nesse caso. A prática de secagem de alimentos nos proporciona melhor acondicionamento dos alimentos, além de maior prazo de validade. Agora, sabendo disso, qual alimento que a secagem proporciona maior prazo de validade e quanto seria reduzido se não fosse submetido a esse processo? Ah, boa pergunta, viu, Lívia? Olha só, a gente percebe, né, que quando a gente faz, por exemplo, né, um suco de frutas, né, a gente tinha até comentado isso
em outra ocasião, quando a gente faz, por exemplo, um suco de fruta, se a gente observar, né, o volume, né, que a gente obtém do suco em relação ao volume, né, dos resíduos, né, seria casca, bagaço, né, caroço, a gente vai perceber que o volume de resíduo é bem maior, né? Então a secagem, ela viria exatamente para poder reduzir a atividade de água, né, desses resíduos e beneficiá-los, né? Ou seja, uma empresa, por exemplo, que lida, né, com fabricação de polpa de fruta, ou que lida com fabricação de sucos, né, de frutas, né, certamente vai ter como resíduo esse tipo de produto. E aí, existem determinadas aplicações, né, que foram testadas em nível laboratorial, né, e assim apresentaram resultados muito interessantes, que é o fato da gente utilizar o próprio sistema de refrigeração, que seria a parte de fora, né, que é a parte da unidade condensadora, que é a parte quente, né, do sistema de refrigeração, que fica do lado de fora, por exemplo, das câmaras frigoríficas, né, que, vamos dizer, estariam armazenando, né, esses produtos, né, tanto polpa de fruta quanto suco de fruta. A gente pode utilizar porque esse ar ele já foi pago, né, o aquecimento desse ar já foi pago a partir da própria unidade de refrigeração. Então esse ar já é um ar extremamente condicionado a uma secagem. Então as próprias indústrias elas precisariam de muito pouco de adaptação, né, das suas linhas de processamento para poder fazer com que esses resíduos, né, fossem separados, categorizados, né, e depois passassem por um túnel de secagem com o ar que vem exatamente desses equipamentos, que seria esse ar das unidades aí condensadoras, para que você tenha reduzida a atividade de água desse resíduo e possa, com isso, né, fazer algum tipo de formulação, né? Então, a gente percebe, né, que isso seria no âmbito industrial, né? A gente vê que, como o processo de secagem, ele pode ser aplicado, né, para reduzir. A gente tem também a questão dos produtores, né? Quando a gente analisa, né, tanto dos produtores quanto nas fábricas, a gente sabe que quando a produção chega, né, quando você recebe a matéria-prima, a gente tem normalmente o que a gente chama de avarias, né? E as avarias é exatamente aquele material que não passou na triagem, né, inicial. Então você fez uma triagem, poxa, viu que aquele material não está com a qualidade para ser consumido ou para ser processado para aquele tipo de produto especificamente, então esse material ele seria descartado, então ele viraria um resíduo. Esse material poderia passar por um processo de secagem, porque você conseguiria agregar valor ao que seria chamado de resíduo, né? Você poderia, por exemplo, a partir de um processo de secagem, produzir uma pasta, você poderia produzir uma farinha, você poderia produzir, dependendo do produto, né, algum tipo me fugiu agora o nome, né, mas algum tipo de material crocante, né, com isso. Então, assim, chips, né, veio a palavra agora, algum tipo de chips. Então, a gente, se vocês observarem, isso já existe, né, de alguma forma, só que não com resíduo, e sim com produto, o produto, vamos dizer assim, a matéria-prima principal. Mas a gente já encontra, né, alguns tipos de produtos desidratados, né, como cascas de laranja e assim por diante, né? Então, a gente percebe, né, que a versatilidade, né, da secagem, ela pode tanto atuar como o processo principal, mas ela também pode atuar para que a gente consiga aproveitar e beneficiar, né, esses resíduos. E falando especificamente no campo, né, a gente sabe que a gente vive numa região, né, aqui no Nordeste, né, do Brasil, é uma região onde a gente tem um alto índice, né, de radiação solar. Desde que já está utilizando, né, a Alemanha utiliza, né, a energia solar já há bastante tempo.
E a gente poderia já estar utilizando, né, isso. A questão maior é que, no caso, né, dos produtores rurais, né, existe uma certa dificuldade, porque o conhecimento não chega até eles. Então, para eles acabam se submetendo a todo esse sistema, toda essa cadeia, né, de produção, que seria o simples fornecimento da matéria-prima, e normalmente é um preço muito baixo, para que outros beneficiassem, né, as grandes indústrias beneficiassem. E aí é que entra o aspecto social, né? Então, a gente apoia, né, e participa e sugere também a ida, né, a visita a esses produtores, para poder passar, né, na qualidade de academia, né, de universidade, a gente passar o conhecimento, passar mesmo esse conhecimento de forma acessível, traduzida, né? A gente não vai estar falando aqui de processo de transferência de massa, não. A gente vai estar falando de pesagem, a gente vai estar falando, né, de telas, né, para poder colocar sobre o alimento. Então, a gente vai estar traduzindo isso em uma linguagem simples, acessível, para que eles possam reproduzir, construir os próprios secadores, né, e beneficiar os próprios produtos. Então, com isso, eles vão conseguir, né, gerar muito mais renda, né, talvez, do que simplesmente sendo produtores, né, da própria matéria-prima, né, e comercializando apenas a matéria-prima in natura. Eu acho que isso possibilitaria, né, o conhecimento chegando ali, a gente estimular que eles se reúnem em comunidades, né, para que o trabalho consiga ganhar, vamos dizer assim, em produção, né? Então, isso certamente, né, traria um acréscimo na renda, né, desses pequenos produtores, dos produtores em geral, né, mas principalmente dos pequenos produtores, né? Então a gente vê, né, como o ambiente onde a gente vive, né, o clima, e as próprias condições, né, socioculturais, né, e socioeconômicas acabam sugerindo que a gente faça isso, né? Afinal de contas, todos nós somos pagadores de impostos, né? Então a gente tem que dar esse retorno, né? E uma forma seria repassando o conhecimento, traduzindo esse conhecimento, para que isso realmente possa ser utilizado, né, por esses pequenos produtores, né, e que isso possa gerar renda. E a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém não é dar dinheiro, né? É dar a dignidade para a pessoa. Então essa talvez seja uma das melhores formas, né, da gente chegar e, a partir do próprio trabalho, do próprio suor, dando aquilo que a gente recebeu, né, que é o conhecimento, fazer com que famílias, né, possam mudar a sua situação. E a partir do conhecimento, estimulando eles também a estudarem. Existe essa possibilidade e alguns já vêm desenvolvendo. Então, chegamos ao fim de mais um podcast, com uma conversa bastante interessante sobre secagem de alimentos. Gostaríamos de agradecer ao professor Noah por tirar todas as nossas dúvidas e ajudar a enriquecer esse tema bastante relevante. Eu que agradeço, viu, Giovana, Lívia, né? Agradeço, né, a Pedro, a todos os integrantes, né, dessa turma, e a professora Caliana também. E foi um prazer enorme poder participar e contribuir de alguma forma, né? A gente vai estar disponível, né, para quem quiser tirar dúvidas, né, que a gente puder auxiliar. E desejo muita luz e paz a todos.